se esse momento de pausa do Campeonato Brasileiro, que terá agora entre Recopa e Carioca, foi um momento necessário para um Flamengo se organizar por tantas situações que a gente está abordando aqui. Eu acho que é mais tempo para treinar, mais tempo para colocar as coisas nos trinques, é mais tempo para o Felipe Luiz, de repente, conhecer o Paquetá e o Paquetá conhecer a dinâmica de jogo do Felipe Luiz. Eu acho que todo o tempo é válido. Vale lembrar que teve uma data FIFA no ano passado, acho que foi a penúltima delas, em que o Flamengo não teve jogadores convocados e o Flamengo melhorou depois daquela data FIFA. Acho que técnico bom é aquele que faz o time melhorar também. Quando ganhou de Botafogo, Palmeiras e Racing. E Racing, André, assim, tem técnico que, você sabe disso, quanto mais tempo tem para treinar, piora o time, né? Não foi o caso do que aconteceu com o Flamengo no ano passado. Acho que quanto mais tempo para treinar, melhor. Veja, eu não estou aqui dizendo que o Felipe Luiz fez tudo corretamente ontem, nem que... Não, o meu ponto não é esse. Todo mundo sabe que o Flamengo ganhou por 2-1 do Vitória. Daqui 100 anos, o Google vai nos dizer isso. No dia 10 de fevereiro de 2026, o Flamengo venceu o Vitória por 2-1. É óbvio que a gente tem que analisar aqui o desempenho do time. O desempenho não foi legal. O Flamengo jogou mal, principalmente no primeiro tempo. Agora, colocar tudo na conta do Felipe Luiz no que diz respeito ao campo e bola, eu não acho correto. Eu não acho correto. Então, eu acho que com mais tempo para treinar, trabalhar, não só a parte tática, como a parte física também, a tendência, repito, eu não vou cravar que o time vai melhorar, a tendência é o time melhorar. Eu acho que isso é o caminho, esse é o caminho. Consigo enxergar outra forma. E eu acho que passa muito também, até escrevi sobre isso em outra rede social, escalar nos jogadores que estejam melhores, fisicamente nesse momento. Eu acho que passa muito por isso também. Olhar para o Carrascal, o Carrascal está melhor do que o Arrascaeta, o Carrascal entra muito bem no jogo ontem. Coloca o Carrascal para jogar. O Paquetá está melhor do que o Plata. Joga o Paquetá. E assim vai. Eu acho que o ritmo vai se estabelecendo à medida que a temporada vai passando. E eu acho que seria errado, só abordando uma questão que o André citou, né, sobre o apogeu, a plenitude física, né? Seria errado se o Flamengo estivesse nesse momento, nessa condição. Na condição de apogeu e plenitude físicas, isso é lá na frente, quando o Flamengo estiver de fato nas retas finais das competições. E foi o que aconteceu no ano passado. O Flamengo recupera terreno e o Palmeiras tem uma queda grande de desempenho. Será que o Palmeiras teve, no ano passado, um auge precoce e depois uma curva descendente? Pode ser, pode ser. E aí, diante dessa situação do Campeonato Brasileiro, André, para mim também dar um giro no chat, dar bom dia para a galera que está chegando, os desafios no Brasileirão, nesse momento, na sua opinião, estão muito acima do que o Flamengo pode entregar tecnicamente, fisicamente, taticamente e até mentalmente? Não devia, né? Não devia. Tá todo mundo mais ou menos no mesmo barco, gente. E já, assim, aquele período que o Flamengo ficou, se apresentou depois dos outros, já foi, gente. Amanhã faz um mês que o Flamengo já se reapresentou. E aquele grande mistério que o Bernardo sempre aponta aqui. E o jogo com o Vasco? O que foi bom naquele jogo? O que foi bom naquele dia? Não pode ser só a fragilidade do Vasco, gente. Não adianta falar, porque o Vasco é ruim. Não. O Vasco não é tão pior que o Internacional, não é tão pior que o São Paulo, não é tão pior que o Vitória. Não é. Não é. Pode ser pior, beleza. Mas olha a diferença do Flamengo fazer 33-1 em finalizações, dominar o jogo todo. Ok, aí entra o problema da finalização, mas tudo bem, mas não importa. Volume, intensidade, capacidade de trabalhar, envolver o adversário. Por que no primeiro jogo o time conseguiu e depois não conseguiu mais? Isso é um grande mistério. Porque ou é uma porcaria o tempo todo, ou começa uma porcaria e vai melhorando. Agora, isso foi bem
Aí depois foi mais ou menos contra o Fluminense, foi pior um pouquinho contra o São Paulo, aí foi muito pior contra o Internacional e continuou muito ruim contra o Vitória. Que diabo é isso? É essa a questão para mim, né? Então o que se imagina é que esse tempo para treinar realmente é melhor as coisas, mas eu acho que tem que ter um senso de urgência, tem que ter cobrança, sabe? Tem hora que eu me pergunto se de repente essa pressão não é boa, cara. E de repente a coisa lá dentro tá muito calma. Aí beleza, o dirigente não tem que ouvir isso para tomar decisão. Tipo, a torcida tá gritando, então vou demitir o treinador. Não, não é assim. Mas o bafo quente da torcida no estádio, na rede social, se a cobrança lá dentro não estiver sendo bem feita, sendo feita direito, é bom. Que em algum lugar tem alguém reclamando. Para o jogador entender, lá na bolha dele, de bajuladores, de família, etc, que a coisa não tá boa. Que se todo mundo achar que tá tudo bem, normal, esses caras se acomodam. Então tá tudo bem. Fui campeão ano passado, ninguém tá me cobrando nada esse ano. Não. Tem que cobrar. Tem que cobrar o Felipe, tem que cobrar os jogadores. Deixa cobrar, deixa a torcida cobrar. O que importa é o dirigente saber o que tá fazendo. A gente criou uma visão assim, caramba, o torcedor tá gritando e tal, não sei o quê, pode estar tendo um exagero. Por quê? Porque o Marcos Braz ia lá e demitia. O Marcos Braz ia lá e contratava, baseado em gritaria de rede social. É isso que tá errado. Agora, o torcedor, deixa o torcedor, cara. O torcedor, ele não é obrigado a ter o conhecimento assim do futebol totalmente atualizado, entender o que o Felipe está fazendo. Ele tem o direito de olhar para o jogo e não gostar do que ele está vendo, ter uma sensação, ter uma impressão. O Felipe não adora falar em sensação na coletiva? O torcedor tem o direito de ter uma sensação ruim. Eu tive uma sensação péssima como analista e como torcedor do time contra o Internacional e contra o Vitória. Então deixa o torcedor reclamar. Porque a partir do momento que a gente vê a cintura do Arrascaeta lá no jogo com o Internacional, a gente olha que tem alguma coisa errada acontecendo. O jogador não pode se apresentar assim, nem se reapresentar assim, que dirá estar assim depois de dias depois de representação, quase um mês depois. O jogador tá desse jeito. Então deixa cobrar. Vai ter exagero aqui, vai ter exagero ali, vai ter injustiça, vai ter crueldade, porque o ser humano é assim mesmo. Mas o Felipe pediu um aumentão pro Flamengo por causa disso também. Aqui é a cadeira que tem mais pressão, então por isso eu quero o seu salário top. Beleza, deram o salário top para ele, agora ele tem que lidar com isso aí mesmo. Ele tem que lidar com isso aí mesmo, com a cobrança e tal. Ele não pode ser demitido, porque aí é sacanagem. Pelo que ele conquistou, pela compreensão que tem que ter de que pela primeira vez ele tá vivendo o que ele tá vivendo. Aí é injusto. Mas cobrança? No meio disso vai ter sacanagem, vai ter covardia, mas o ser humano é assim. Mas ele que saiba lidar com isso. Paquetá também, vai ter um monte de gente esculachando, dizendo que é caneleiro, que não joga nada, que foi dinheiro jogado fora. Às vezes, esse tipo de cobrança é boa pro jogador até usar isso como motivação, não para se intimidar, mas como motivação. Vou provar, vou fazer esses caras, vou fazer o Neto engolir o que ele falou, vou fazer o Sormani engolir o que ele falou, vou fazer o que o Djalminha engoliu o que ele falou. É para isso que às vezes a crítica é positiva. O jogador querer calar a boca dos críticos, né? Então é isso que se espera. Então, assim, sinceramente, eu acho que o futebol que o Flamengo vem jogando é passível de todo tipo de crítica. Todo tipo de crítica. E aí, que se filtre a crítica positiva, que se filtre a crítica negativa e que a crítica chegue a eles para que se tiver algum sinal de acomodação, e aquela barriga do Arrascaeta é sinal de acomodação, e não adianta dizer que eu sou gordo, porque eu não sou jogador profissional. Você fala da barriga do cara, tua barriga é maior. Eu não sou jogador profissional.
Não tem obrigação. É lógico que seria melhor que eu fosse magrinho, para minha saúde, para minha vida, eu sei disso. Mas eu não sou jogador profissional. O Arrascaeta é obrigado a não estar daquele jeito. Então, assim, vou criticar sim. E aquela barriga é um sinal ruim. Aquele abdômen é um sinal ruim. A cintura dele é um sinal ruim. De que tem alguma coisa ali dentro errada. E aí você olha para o campo e também está errado. Aí você junta as duas coisas e não tem como tapar o sol com a peneira. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.